beleza. Classroom of the Elite de novo. E de novo, aliás, porque, meu amigo, eu não sabia que vocês iam gostar tanto do primeiro vídeo que eu fiz, resumindo parte da primeira temporada. Mas já que gostaram, né? Tamo gostando, então tamo continuando. Paramos, aliás, com essa mina filha da tacando a mão do prota no peito dela e mostrando que ela é literalmente a definição de lobo em pele de cordeiro, moleque. Entre outras coisas que aconteceram também, que caso você não viu, então a primeira parte vai estar aí no card pra você ir lá rapidinho e depois voltar aqui, hein? Sério, eu tô precisando de uma ajuda, rapaziada. É pra voltar, hein? Mas enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Kali e agora sim, vamos continuar. Bom, nessa escola os alunos são recompensados por serem inteligentes e tirarem notas boas, com a turma A, B, C e D, que é a do prota, batalhando em um Battle Royale insano pra ver qual é a mais braba. E estamos agora meio que no começo do caminho pra eles subirem da turma D e bando de fracassados falidos pra C, que deve ser tipo nível médio aceitável. E aí a C viraria a D e dá-lhe no apelão pro prota. E bom, voltando agora onde estávamos, e como eu disse, o prota acabou de ser ameaçado pela Lobo. Loba? Eu nem sei o nome dela na real, eu chamava ela de mina fofa. Então vai continuar a Luba. Vai continuar o Luba mesmo, Vou continuar chamando ela de Loba mesmo. E um novo dia começa, com incrivelmente a Horikita, o prota e a Loba no mesmo elevador. E ela está agindo como se nada tivesse acontecido literalmente ontem. Já podem dar o Oscar pra essa mina. Parabéns, você merece. Mas enfim, eu gostei muito dessa cena, porque o prota até pensa vendo ela assim. Porra, eu vou ter que aguentar mais 3 anos com ela assim? Puta que pariu. Então, do nada, a menina mais inteligente da sala B aparece e descobrimos que ela e o Luba são amigas. E ela pergunta também se o prota é namorado da Loba. Tá, chega, eu vou lembrar o nome dela. Kushida. Kushina? Não, tá, agora chega. Vamos resumir logo essa bagaça. Depois deles terem se conhecido, ela já pede um favor pro prota pra ele fingir ser namorado dela. E no processo dar um fora em uma mina que queria se declarar pra ela. E o prota, como todos já conhecemos, que só quer paz e fica na dele, ele logo fala que esses BO não é dele e faz logo a mina sumir, dá o fora ela mesmo, já que ele nem tem nada a ver com isso. Mas também ele mete um sermão brabo na mina inteligente, falando que essa mina teve coragem pra se declarar, então ela também tinha que ter coragem de negar os sentimentos, por uma questão de honra, de princípios e tudo mais. E logo em seguida vimos que ela deu um fora até bem demais, já que a mina sai correndo às lágrimas, terminando então com a mina inteligente falando que deve uma pro prota. E eu enrolei até demais falando disso, porque o que vinha a seguir é mais um arco filler de tão chato que é. Sério, eu vou resumir o mais rápido que eu conseguir. Esse é o Sudo. Pra quem viu o último vídeo, o maluco brigão. Ele foi acusado de ter batido em 3 caras da turma C ao mesmo tempo e sem nem sair com um arranhão. Então, claro, não precisa ser nenhum Albert Einstein pra saber que armaram pra ele. Querem muito que esse maluco seja expulso da escola. E descobrimos então que quem armou isso foi o Ryu Wen, um cara muito vacilão da turma C, e o mesmo que já não tava gostando muito do cara brigão, um péssimo inimigo pra qualquer um, ao ponto de até bater em um dos caras que supostamente apanhou pro cara brigão, pra parecer ainda mais real, que ele deitou 3 caras ao mesmo tempo e deixou eles quase morrendo. Ele quer que pensem que o cara é o Batman, mas ao mesmo tempo a professora diz que seria muito mais fácil se alguém tivesse visto essa briga pra dar sua testemunha, já que o cara brigão disse que ele nem fez nada, eles que vieram pra cima e ele só se defendeu mesmo. Então, não, sério, essa cena é ridícula. A Kushida pergunta pra sala se alguém viu a briga, e aí temos um close absurdo na mina do lado do brigão, olhando pra baixo, rapaziada. Era pra ser mais óbvio que isso, que essa mina tá escondendo ouro, e claro que o prota gênio percebe isso também, fazendo com que ele converse depois com a Horikita sobre a situação, já que uns dias atrás eles gastaram uma nota pra salvar o brigão, e mesmo assim ele estava prestes a ser expulso de novo, e se dessa vez eles deveriam deixar mesmo, já que poderiam ter outras vezes, e eles sempre se ferrariam tentando ajudar ele. Mas o prota convence ela de que ele talvez esteja dizendo a verdade, e do nada então toda a sala acredita no brigão, e se unem para tentar achar pistas, ou alguém que viu a briga para testemunhar e salvar ele. O prota ganha algumas informações úteis com a ajuda da sala e da mina inteligente da turma B, aliás, que já gasta o favor que estava devendo pro prota. Que péssimo uso de favor, meu. Porque, aliás, vimos também o saldo dela, e 2 milhões. Puta que cara, isso convertendo dá o preço de uma casa. Ela ganha isso por mês? Novamente eu afirmo então, a turma A deve estar muito suave, filho. E sabendo disso agora, porra, o favorzinho ali era 1 milhãozinho no mínimo. Só pra começar, né? Ó, me emprestou ali, não, semana que vem eu pago ali, ó. Já era, fi. Ai, enfim, continuando. Aí do nada temos uma reunião, de novo no quarto do prota, e você me pergunta, nossa, Kali, mas o prota é antissocial, não gosta muito de conversar, né, e tudo mais. Como é que ele deixou essa reunião de novo
novo acontecer no quarto dele? Meu amigo, eu te respondo que ele não deixou. Os caras simplesmente fizeram cópias da chave do quarto do Prota e eu não faço ideia de como fizeram isso, já que o anime nem explica e o Prota também nem quer saber. Ele só aceita e fica por isso. 3 malucos com a chave do quarto dele e boa. Aí ainda zoam o Prota falando que o quarto dele não tem nada. Os caras ainda querem um lugar melhor. É o famoso dar a mão e também quer o braço. E aí finalmente chega alguém que está trabalhando de verdade, né? E é então a Horikita, e ela diz que descobriu que a menina da sala deles viu a briga e podia testemunhar, mas ela não queria. E nossa, rapaziada, que surpresa que ela viu a briga. Eu não fazia ideia disso. Ai, ai. Então depois da reunião, o Ayanokoji e a Kushida incrivelmente tem um momento muito fofo entre eles, com o Prota meio que explicando a situação complicada que eles estavam com o brigão e olhando ela fofa assim, até parecendo quase que ela ia se declarar pro Prota. Nem parece que no episódio anterior ela fez aquilo, né? Cara, essa mina tá de sacanagem. Acorda! Mas enfim, aí ela vai embora e no outro dia ela tenta falar com a menina que viu tudo e ela sai correndo. Menina essa, aliás, que se chama como? Sakura. Já temos a mãe do Naruto e a friendzone dele na maior parte da série. Agora só falta ele e o anime já pode mudar de nome. Bom, enfim, a Sakura é uma personagem complicada, já que ela é muito bonita e vários homens olham pra ela. E também até tentam se aproximar e se aproveitar dela. E ela também é muito tímida, a ponto de nem conseguir falar com o atendente de uma loja que eles estão. E aliás, eles estão lá porque a Kushida quebrou sem querer a câmera da Sakura. E agora eles têm que arrumar, porque ela gosta muito da câmera e é isso. Aí por ela ser tímida e nem conseguir falar direito com um cara estranho, que tá, ele era literalmente estranho. Eu passo um pano pra ela nesse caso. Esse cara fede a League of Legends e animes de harém, sei lá. Eles deixam a câmera lá pra consertar e vão embora. Com a Kushida do nada descobrindo e mostrando pro Prota que a Sakura faz cosplay e posta na internet. E cara, esses cosplays... Essa menina é tímida? Beleza então, tá? E com isso descoberto, então agora podemos indagar por que caralhos a Kushida tá no quarto do Prota. E de novo tenta ser uma mina fofa com ele. Moleque, eu vou ter um infarto aqui com essa cobra achando que o Prota tem Alzheimer, pra simplesmente cair fácil assim no papo dela e querer ficar com ela, porque não é possível. Tamo diante do professor de Erased. Referência foda, quem pegou, pegou. Mas enfim, aí a Sakura finalmente decide ajudar o brigão e testemunhar então o que ela viu aquele dia. E isso meio que do nada também, porque o Prota teve uma conversa com ela e fez com que ela refletisse que se guardasse essas informações, o Sudo meio que ia ser injustiçado e seria culpa dela também. Voltamos para a sala e incrivelmente a Horikita está indagando o Prota, perguntando se ele passou o dia de folga com a Kushida, simplesmente do nada. Cê tá com ciúmes? Sério, ela até fala que quando a Kushida pede algo ele faz de boas, mas quando é ela, ele hesita? Que isso, Horikita, disfarça um pouco mais, né? Cê é louco. Eu tô falando que eles ainda vão ser um casal, mano. Seguimos. E a reunião para decidirem o que farão com o brigão chega, com os 3 malucos todo arrebentados. E o irmão da Horikita, que é o chefe do conselho estudantil, também está lá para ver essa situação e o que de fato aconteceu também, com até a professora falando que ver ele ali era algo raro de acontecer. E justamente por causa dele, a Horikita, aliás, está toda estranha, filho. Perdeu toda a sua pose séria e confiante e agora tá toda tímida e constrangida. E então a reunião começa, parecendo até um tribunal de justiça, com a secretária do presidente falando o que aconteceu e se todos concordavam, que era basicamente que o brigão puxou briga com os 3 e desceu a porrada neles. Aí óbvio que ele fica puto com essa mentira e já começa a gritar falando que não foi assim. Aliás, olhem esse cara que parece até um advogado, moleque. Se demorar mais um pouco eu boto fé que o Sudo vai ser preso, mano. E com tudo indo incrivelmente mal e quase acabando com todos aceitando que o Sudo fez mesmo aquilo, o Prota age para que a Horikita volte ao normal, pegando ali onde faz cosquinha, sabe? E ela... não tava esperando. E isso dura mais alguns segundos, ainda com ele lá com a mão e ela se remexendo toda, com todos apenas observando calados. Eu achei engraçado, confesso, e a professora até deu um sorrisinho. Bom, enfim, aí a Horikita volta ao normal e começa a amassar eles no argumento, pedindo que contem mais sobre o que aconteceu, pegando eles no erro durante esses testemunhos furados e ainda indagando que os caras têm que ser muito frango pra 3 malucos tomar uma coça de um cara só. E aí finalmente chamam a Sakura pra testemunhar, o que não adianta muito, já que o advogado só fala que ela pode muito bem estar mentindo, mas aí ela faz ainda melhor do que só falar, ela mostra que... Que merda é essa, Sakura? Não era isso que era pra mostrar. Voltando, e agora sim ela mostra que estava lá sim naquele dia, e que o brigão realmente não teve culpa, já que esses 3 começaram a briga e ele só se defendeu mesmo. O que eles novamente negam e fica nisso, de um acusando o outro, e nada de provas concretas, fazendo com que o lugar vire uma várzea completa. Com finalmente então o presidente vendo que um dos dois lados está mentindo, e que então daria uma suspensão de 2 semanas pro Sudo, e uma semaninha pros 3 caras ali, e é isso. Mas
Mas aí a Horikita lança um famoso discurso no jutsu pra cima de todo mundo, falando que o que a Sakura disse era verdade, que o Sudo era inocente, mas ainda sem provas. E por isso o presidente então fica muito puto e fala logo que até amanhã, se ninguém chegar com provas de que o outro lado está mentindo, então todos os envolvidos vão ser expulsos e um grandíssimo foda-se pra todos. Terminando então com a Sakura e o Prota ficando ainda depois da reunião e tomando uma intimada do irmão da Horikita, que logo chega na Sakura e mete um apavoro dizendo que ela pode ser muito bem uma mentirosa e não tá nem aí pro testemunho dela, com o Prota então defendendo ela e dizendo que acredita nela, nos rendendo então essa linda cena em que o presidente do conselho chega bem pertinho do Prota e mete um... Vou beijar. Sério, o cara coloca até a mão do lado assim, mano. Essa intimada foi diferente, hein? E aí ele fala pro Prota provar que a Sakura não estava mentindo também, aliás. Começamos então outro episódio, e agora sim temos um pouco do famoso passado do vilão, e a explicação então do porquê a Sakura é toda tímida e introvertida. E a razão, pelo que eu entendi, é que por causa das fotos que ela posta na internet, ela acaba recebendo uns comentários bem maliciosos e estranhos. E também até perseguidores. Stalkers mesmo, que tiram fotos dela e ainda de sacanagem mandam pra ela, mano. Isso é bizarro. Bagulho bem paião mesmo, e algo que veremos mais depois, porque do nada troca nesse tema pesado pra Horikita e o Prota bem de boas, tramando uma armadilha pra pegarem os três malucos lá no pulo e conseguirem então as provas para que o Sudo não seja expulso da escola. E no meio da conversa então é até bem engraçado que o Prota deixa bem sutil e mete um... Caramba, é uma pena que não tem câmeras de segurança aqui, né? E aí a Horikita vira e tipo... É uma pena mesmo. Se tivesse câmera a gente nem estaria nessa situação. E o Prota novamente... Pois é, né? Câmeras. Se tivesse, né? Aí ela finalmente tem uma ideia brilhante que saiu totalmente dela e somente dela. Todo mundo viu. A cena corta então e vimos os três malucos subindo essa mesma escada em que eles estavam e falando algo sobre que a Kushida chamou eles ali e por que será que ela chamou? O plano aparentemente já entrou em ação. E quando chegam lá então dão de cara com o Prota, bem em pose de protagonista, dizendo que ele que mandou a mensagem pelo celular da Kushida pra eles e que ela não viria, só que ele queria conversar com eles. Aí a Horikita chega também e logo mete um... Nossa, rapaziada, o que é aquilo ali em cima? Pasmem, do nada tem uma câmera e os caras ficam em choque. Porque algo que eu esqueci de comentar, aliás, foi exatamente nesse local em que, de acordo com eles, o Sudo bateu neles por nenhuma razão. E aquela câmera então veria tudo e poderia ser usada contra eles se estivessem mentindo, ou a favor, né? Quem sabe, né? Mas por essa reação... Enfim, aí o Prota começa a comer a mente deles, dizendo que essa câmera iria expulsar eles facilmente da escola, já que aparentemente mentiram. E só dá uma punição leve ali pro Sudo também, porque de fato ele bateu neles, né? Isso não tem como negar. Com os três buchas então caindo em desespero, e a Horikita então também entrando na comissão de mentes e dando a chance pra eles, falando pra tirarem a acusação. E aí todos poderiam sair de boas dessa situação. E depois de pensar um pouco e até quase bater na Horikita, eles caem no bait da câmera igual patinhos e simplesmente falam que vão tirar a acusação. Quem diria que o Alzheimer salvaria o brigão? Porque sério, era só um deles lembrar que ali nunca teve câmera nenhuma, e o plano do Prota e da Horikita não daria certo. Viva o Alzheimer e a falta de memória. Aliás, você lembra o que você comeu ontem? Fique esperto, hein? Mas enfim, com isso resolvido então, agora sim voltamos para Sakura, que está no shopping da escola, mas que está também sentindo que talvez alguém esteja seguindo ela. Ela então do nada liga pro Prota, que estava com a garota da turma B, e a ligação é meio que só um... Fudeu, porra, caralho, me ajuda! E é literal isso. Com a cena cortando então com alguém em cima da Sakura, e então vimos que aquele cara estranho da loja de câmeras, que já tinha aliás sido bem estranho com ela antes. Eu falei que esse cara era todo estranho, mano. E então ele começa a falar que ele ama muito ela, que ele que perseguiu ela e mandou as fotos lá, e que ele era o fã número 1 das fotos que ela postava na internet. O cara era bizarro e estava quase fazendo coisas bizarras com ela, até que do nada... O Prota chega bem de boas e tira uma foto. E começa a falar em uma tranquilidade. Olha, tirei foto de um Jack. Pois é, meus amigos, porque lembrando, esse cara já trabalha e a Sakura ainda está na escola. Então, resumindo... E claro que o cara então tenta fugir, mas sendo impedido pela mina da turma B, que não é a mais inteligente da sala à toa, e já trouxe logo dois guardinhas com ela, prendendo então de vez esse cara bizonho e terminando com a Sakura e o Prota conversando. E ela falando que gosta que o Prota não a olhe daquele jeito. E qual jeito, você me pergunta? Acho que desse aqui do Sonic. Bom, então com tudo resolvido com a Sakura e com o brigão, começam as indagações. A professora da sala chama a Horikita para conversar e perguntar o que eles fizeram para a turma C tirar as acusações do Sudo, com a
Horikita falando que isso não importa, e então a professora logo lançando o papo pra ela, falando que se ela quer mesmo subir para a turma A, então ela tem que ficar de olho bem aberto no Eanokoji, aprender o máximo com ele, e ainda fala também que a turma D é tudo fracassado, e bando de pessoas com defeitos basicamente, mas o Eanokoji é o pior, já que pra ela parece que ele não deveria mesmo estar lá. E com isso então chegou a vez agora do presidente do conselho indagar o Prota de como ele fez pra tirarem as acusações. O Eanokoji então fala que não fez nada e foi tudo a Horikita, mas o chefe do conselho não acredita muito e ainda chama o Prota pra fazer parte do conselho, e claro que ele nega. Tudo que envolve ter trabalho ele não quer, mas ainda assim o presidente fala que vai ficar de olho nele e pro Eanokoji não decepcionar ele também. Tá tudo numa vibe de final da obra, sério. O Ryuen dá mais uma coça nos três malucos lá por eles terem tirado a acusação sem a permissão dele, e também agora graças a eles o Ryuen ficou sabendo do potencial do Prota. Sério, se o Eanokoji queria a paz, agora já era. Pois depois disso chegou a vez da Horikita agora indagar e querer saber mais sobre o que o Prota quer, porque ele está ajudando a subir de salas e prometeu também que ajudaria ela, e porque ele manipulou ela para bolar o plano das câmeras e também levar o crédito por tudo, nos dando finalmente então um flashback do passado do Prota, onde ele estava em uma sala branca com um monte de crianças, como se estivessem em um experimento para não terem emoções, e ele aparentemente era o melhor nisso. Voltando então à realidade, e o Prota dizendo então que ele só quer uma vida tranquila, que ele vai ajudar ela a chegar à turma A porque sim, mas em troca pra ela não se intrometer na caralha da vida dele. Terminando assim então mais um vídeo sobre Classroom Elite, rapaziada. Animezinho bem interessante, cheio de manipulação e um tentando ser mais inteligente que o outro. Meio que uma guerra de salas, e ainda mais no próximo arco, que vai ser literalmente uma guerra de salas em uma ilha. Mas enfim, se vocês quiserem que eu traga essa parte final, então comenta muito aí, e um likezinho também pra fortalecer, né? Além de deixar algumas sugestões de animes pra eu trazer aqui também. E é isso basicamente, valeu por ficar até aqui, e falou!